Sejam bem-vindos à Mentorama. Parece que está funcionando. Maravilha, tudo certinho. Todo mundo aí consegue nos escutar, nos ver muito bem. Maravilha, maravilha. Então vamos lá, pessoal. O tão esperado webinar de UX Design e a importância dos dados de design. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vocês estão na Escola Digital Mentorama, a escola online que veio para revolucionar aí o mercado de trabalho do Brasil, preparando os profissionais, né, futuros profissionais e profissionais de hoje e de amanhã. Meu nome é Harrison Santos, eu sou coordenador dos cursos da Mentorama e eu gostaria de verificar aqui, realmente a gente iniciou aí com a verificação já, se está tudo ok. Gostaria de dizer para vocês que peguem o seu caderno, a sua caneta, ou mesmo bloco de notas aí no seu computador, para anotar as dicas aqui do nosso convidado especial, que é o Luiz. Ele poderá estar passando para vocês aí alguns insights, né, que vocês podem estar utilizando no presente ou no futuro, e enviaremos também a nossa gravação do webinar posteriormente. Vocês irão receber aí o link no e-mail de vocês. E no final da apresentação, nós teremos o Q&A, que serão as perguntas e respostas, né? Claro que a gente não vai conseguir responder a todas as perguntas, mas as mais relevantes, sim, iremos tentar responder ao máximo aí, e teremos surpresas para quem ficar até o final do webinar, e alguns presentes para vocês, pessoal. Então, vamos lá. Muito bom, muito bom. Todo mundo gosta de presente. Estamos aqui com o nosso convidado pessoal, nosso convidado especial, Luiz Felipe. Luiz Felipe, seja bem-vindo, agora é oficialmente. Muito obrigado pelo convite. Iremos ver aqui alguns casos de sucesso do Luiz. O Luiz, por exemplo, ele tem aí alguns trabalhos de muito reconhecimento, que são trabalhos como Web Motors e OLX. Eu gostaria que você, por favor, Luiz, comentasse um pouco mais e iniciasse aí a sua apresentação, para que o pessoal possa, né, tá dividindo aí essa alegria dessa sua experiência. Legal, legal. Vou dividir a minha tela aqui então. Maravilha. Deixa. Só dar um conferir com a galera aí. Tá todo mundo conseguindo ver já minha tela? Coloque o mais quem consegue ver, por favor. Boa, boa. Vamos lá. Primeiro, agradecer também a vocês que estão aqui, né? Muito obrigado por dar a honra dessa 1 hora pandêmica, dessa quarta-feira, para trazer um pouco, para ouvir um pouquinho dessas reflexões que eu vou trazer sobre design, sobre dados, sobre o processo de design que a gente está seguindo. Eu queria agradecer também a Mentorama pelo convite, né? A Mentorama, desde que me apresentaram o projeto, eu fiquei bem animado com tudo que está por vir. Eu acredito que nós, de design, principalmente no mercado brasileiro, precisamos de pessoas competentes e de empresas competentes para conseguir fazer uma formação que capacite realmente novos profissionais e que isso traz maturidade para o mercado, no final das contas, né? Então, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado você, Luiz. Muito obrigado a todos. O Harrison estava falando um pouco, e aí antes de eu trazer, o Harrison estava falando um pouco sobre mim, e eu gostaria de me apresentar para vocês também, né? Meu nome é Luiz,
Luiz Parússulo. Muitas pessoas me chamam e me conhecem nas empresas como eu passei como Luizinho. Eu comecei a minha carreira mesmo na Get Ninjas. Eu sempre fui designer de produto, né? Comecei minha carreira na Get Ninjas, eu acho não sei se todos conhecem, mas é um marketplace de serviços, o maior marketplace de serviços do Brasil. E é muito interessante falar isso aqui também, porque muitas das coisas que eu vou trazer hoje, dessas reflexões que eu vou trazer hoje aqui, elas vieram comigo principalmente da Get Ninjas. Foi o lugar que eu trabalhei que de fato levava data-driven, esse modo de pensar e modo de conduzir produto afinco mesmo. Da Get Ninjas eu fui para Web Motors, lá eu trabalhei no bate-papo, eu trabalhei no chat, né? Trabalhei nos aplicativos da Web Motors, e no final eu trabalhei num produto novo que se chama Autopago, que basicamente é uma forma de pagamento totalmente online, de compra de carro. E aí depois que eu entrei na parte de pagamento, os produtos de pagamento eu não saí mais. Da LX eu construí um produto que foi lançado recentemente na LX, que foi o LX Pay. E aí no PicPay, depois eu fui para o PicPay, lá eu estruturei o time de pesquisa, comecei como líder do time de pesquisa, e hoje eu lidero parte do time de design de produto lá. E aí, vamos falar um pouquinho já sobre o tema, né, que eu trouxe aqui. Esse tema, Harrison, foi muito interessante até, porque ele surgiu justamente quando eu recebi o convite para estar aqui, né, porque naquele momento eu estava conversando com um colega, que foi quem me fez o convite, e a gente estava falando um pouco sobre a formação de design, de UX designers no país. Eu acho que a gente tem pessoas muito competentes já, como a Carla, que inclusive está trabalhando na criação do curso da Mentorama. Pessoas dedicadas a isso, né? Competência, eu acho que isso é muito, muito importante. É um avanço muito grande para o mercado já. Só que o modo como são construídos as formações é um modo prático, geralmente, né? As pessoas já chegam, a gente mostra como utilizar a ferramenta, mostra um pouco do processo, como que você utiliza as ferramentas nesse processo. Eu acho isso muito interessante. Você sai, de fato, da formação, entenderam como utilizar uma jornada, entenderam como fazer um teste de usabilidade, que são coisas muito importantes para o processo no dia a dia, né? Exatamente. O ponto é que depois, quando você começa a entrar no mercado, você vai vendo que tem uma enxurrada de novas coisas. Você vai vendo que você precisa quase que ter uma caixa de ferramentas ali do seu lado, né? Onde tem várias coisas que eu vou utilizando no meu dia a dia de maneira diferente. E muitas vezes, por ter essa caixa de ferramentas, que ela é cheia de metodologias, cheia de frameworks, cheia de instrumentos que eu uso no meu dia a dia, às vezes o designer ele precisa se questionar o porquê desse uso. Quando você se questiona sobre o porquê do uso de algumas ferramentas, até o uso dela fica mais claro. Então, o grande objetivo aqui, falando um pouco sobre dados, não é trazer um framework novo para você colocar na sua caixa de ferramentas, mas é trazer um pouco mais de clareza do porquê que você deve utilizar dados no seu dia a dia. Por que utilizar dados é importante para um designer, seja ele desde o começo da carreira, seja ele mais experiente. É sempre importante. Maravilha. Eu gostaria só de pedir uma desculpa aqui, Luiz. Antes que a gente inicie mesmo aqui as perguntas, né, que as pessoas que se interessarem aí em fazer as perguntas para a gente ler no final, eu vou pedir por gentileza que coloquem o ponto de interrogação, né, para que a gente possa reunir as perguntas, né, no final. Muito obrigado. Legal, galera. É a primeira vez que eu também estou fazendo um web, né? Então ainda estou me acostumando, mas tem o fato de não estar vendo as pessoas, mas tem o bom que elas podem interagir a qualquer momento, pode mandar pergunta, então eu acho isso muito interessante. Então, quando estiver conduzindo aqui, por favor, façam perguntas se vocês tiverem dúvidas, tá? Então, diante desse cenário, eu resolvi trazer algumas reflexões sobre dados, né? Recentemente
eu passei pela formação do time de design lá do PicPay. A gente saiu de 4 para perto de 40 pessoas dentro do time. Um time muito legal que eu construí junto com o meu par lá no PicPay, que é o Ale. E aí a gente estava olhando um pouco as vagas que estavam concorrendo com as nossas vagas. Inclusive, a gente tem vaga aberta, quem quiser pode se inscrever lá na Aí, GUP. pessoal, olha a chance, hein? Pode se inscrever. E eu estava vendo um pouco das vagas que estavam concorrendo com as minhas vagas, né? As vagas de UX designers, a vaga de product designers. E uma coisa muito interessante que eu vi era que praticamente todas as vagas pediam ou algum conhecimento em analytics, algum conhecimento em dados, uma capacidade analítica boa, né, e conseguir comprovar uma certa experiência com isso, para pelo menos mostrar no portfólio. E, cara, 99% das vagas que eu vi naquele momento falava sobre isso. Então, as empresas estão falando e estão pedindo isso no mercado. Perfeito. É um requisito básico. Então, não é sobre dados, são sobre muitos dados, né, no final das contas. Porque, como requisito básico, faz parte de quem está ingressando ou de quem já está no mercado há um tempo, se aprofundar um pouco mais nisso aqui. E por que dados, no final das contas, eles são importantes para os designers, né? Dados nada mais é do que tomada de decisão. E nós, como designers, nós somos grandes tomadores de decisão, né? E eu digo grande, não só porque nós tomamos muitas decisões no dia a dia, entre uma interação e outra, entre seguir para um lado do produto ou seguir para o outro, criar uma feature ou não criar. Mas nós somos grandes tomadores de decisão porque nós tomamos decisões que impactam muita gente. Recentemente, eu gosto muito desse exemplo para mostrar que a gente que nós somos tomadores de decisão, que recentemente o Brasil passou, na minha opinião, pela maior empreitada tecnológica já vista na história, né? Você estava na pandemia, muitos trabalhos eles acabaram. Muitas empresas tiveram que fechar e muita gente ficou sem renda. Não tinha como comprar comida, não tinha como ir no supermercado, pagar as próprias contas, né? Porque não tinha renda. Então o governo, diante disso, porque isso é um caos para a economia, o governo, diante disso, resolveu distribuir renda, que é o auxílio emergencial. E ele precisava fazer isso rápido, né? A pandemia foi muito rápida e ele precisava tomar uma ação rápida. E como ele resolveu fazer isso? Através da tecnologia. Escolheu um grande banco, escolheu a Caixa Econômica Federal e 60 milhões de pessoas sacaram o auxílio emergencial pelo aplicativo da Caixa. Então nota que o designer, quando construiu a interação do aplicativo da Caixa, no final das contas ele impactou 60 milhões de brasileiros, de vidas que precisavam daquele dinheiro. Então, a tomada de decisão de um designer, ela precisa ter uma tomada de decisão que passe muito bem pela consciência e pela racionalidade dele. Ele precisa pensar quando tomar uma decisão. E as ferramentas e os frameworks que a gente utiliza no UX Designer, ele serve para isso, para a gente diminuir os riscos na nossa tomada de decisão. E se a gente, como UX Designers, somos tomadores de decisão, o quanto a gente reflete sobre as tomadas de decisões que a gente toma no dia a dia, né? Se a gente está fazendo isso da forma como deveria. E para a gente refletir um pouco sobre isso, eu trouxe qual é o processo de tomada de decisão, né? Como que o nosso cérebro funciona quando a gente vai tomar alguma decisão? O primeiro passo, quando a gente vai tomar uma decisão, é identificar que a gente precisa tomar uma decisão, né? Esse passo, ele é geralmente associado a um problema. Eu reconheço que eu tenho um problema, eu não posso ter mais esse problema e eu preciso identificar. E aí eu identifico que eu preciso tomar uma decisão para mudar essa situação, para que eu saia desse problema, para que eu não tenha mais esse problema. Eu gosto muito de
de trazer exemplos de como o nosso cérebro funciona com exemplos esdrúxulos, Harrison. Então, me desculpa o exemplo que eu vou trazer agora para a gente acompanhar, para perceber um pouco sobre a tomada de decisão, mas é que eu acho que ele é muito importante porque ele mostra bastante como é que a gente funciona. Então, vamos nos colocar numa certa situação. A gente está indo do trabalho, saindo de casa, indo do trabalho, a gente vai até o ponto de ônibus, pegar o ônibus e ir até o trabalho. Nesse momento que a gente saiu de casa e chegou no ponto de ônibus, a gente sentiu uma certa dorzinha de barriga. E reconheci o problema. Reconheci que eu tenho um problema aqui e agora eu preciso tomar alguma decisão diante desse problema que eu tenho, né? Depois de identificar a decisão, estou com a dor de barriga, eu preciso tomar uma decisão, eu reúno as informações que são importantes para isso. Então, eu sei que eu demoro 10 minutos para voltar para casa, eu sei que eu preciso estar no trabalho em 40 minutos, eu sei que eu me atrasei já na semana passada, então meu chefe está um pouco bravo comigo em relação a isso, e eu sei que se eu pegar o ônibus, eu vou demorar 30 minutos para chegar no meu trabalho. E eu preciso chegar em 40, né? 40 eu preciso lá bater o meu ponto. Então, o nosso cérebro ele começa a reunir as informações que elas são relevantes para essa decisão. Depois que eu reúno essas informações, eu agrupo elas de forma com que eu consiga criar algumas alternativas. Então, eu posso voltar para casa, né? Ou eu posso ir para o trabalho. Essas são as alternativas que eu escolhi diante da situação que eu estou e diante das informações que eu tenho aqui. Com essas alternativas selecionadas, o que o nosso cérebro faz, e ele, nesse momento, ele vai muito na emoção, ele muito se apega também aos nossos sentimentos, aos nossos aspectos sociais também, ele começa a ponderar as consequências. Então, se eu voltar para casa agora, eu vou me atrasar para o trabalho. Se eu me atrasar para o trabalho, é a segunda vez que eu me atraso, provavelmente eu vou levar alguma punição, eu não posso perder o trabalho. Mas se eu for para o trabalho, eu me arrisco. Pode ser que aconteça alguma catástrofe no ônibus, né? E eu não quero que isso aconteça. E aí eu pondero essas consequências e eu escolho uma dessas alternativas. Então, eu escolhi por ir. Eu entrei, então, no ônibus, eu agi e fui para o trabalho mesmo assim. Resolvi me arriscar diante de tudo isso que eu ponderei quando fiz. De maneira geral, as etapas de tomada de decisão no nosso cérebro funcionam assim. E essas etapas que a gente tem, elas são pouco espaçadas, elas ocorrem num curto espaço de tempo e elas são bem sequenciais, né? Então, depois que eu agir, depois que eu identifico até eu agir, é um curtíssimo espaço de tempo. Mas existe uma outra etapa na tomada de decisão que ela também é muito importante. Então, depois que eu resolvi, eu fui de ônibus, deu tudo certo, cheguei no meu trabalho, cheguei no horário, consegui no banheiro lá, a dor de barriga passou, deu tudo certo. Eu reviso as decisões que eu tomei e as consequências daquela ação que eu tomei também. E isso é muito importante porque isso depois complementa o que a gente chama de intuição. Muitas vezes, quando a gente coloca reúne as informações relevantes, que é o passo 2, a gente também acrescenta o que a gente chama de intuição. A intuição, ela vem muito das nossas experiências passadas, né? E revisar as consequências do que aconteceu depois da mesma decisão também é um passo da tomada de decisão. Muito legal, né? O cérebro, ele é de fato um órgão perfeito. Olha como ele funciona. O ponto é que nem tudo é tão bonito como a gente apresentou agora. Por quê? Porque se a gente fizesse isso com todas as decisões que a gente toma na nossa vida, isso seria muito custoso para o nosso cérebro. O nosso cérebro ele já gasta em torno de 30% de toda a energia. Clica no hide, por favor. Ou desculpa. 1000 desculpas. Vamos ver se some. Boa. Melhorou? Valeu. O nosso cérebro ele já consome em torno de 30% de toda a energia do nosso corpo, né? E isso é muito custoso.
Pensa que um órgão só, gastando 30% da energia, já é muito custoso para o nosso corpo. Então, o que o cérebro faz é começar a criar atalhos para isso. Dessa maneira, quando ele cria atalhos, ele não precisa passar por todas essas etapas, não precisa linkar todas as emoções, todos os sentimentos quando fazem isso, porque senão ele acabaria sobrecarregado e com excesso de informações. Esse atalho que o cérebro cria, esses atalhos eles são chamados de heurísticas. E como designers, muitas pessoas já ouviram essa palavra, né? Heurísticas de Nielsen. Toda a formação de design falam sobre heurísticas de Nielsen, mas heurísticas, no final das contas, nada mais é do que os atalhos que o nosso cérebro cria para a gente não ter que passar por todas essas etapas na tomada de decisão, né? Se a gente fosse dar um Wikipedia aí, a gente define heurísticas como processos cognitivos empregados em decisões não racionais, ou seja, ele não necessariamente passa pela racionalidade. A gente não necessariamente pensou para fazer aquilo. E estratégias que ignoram parte da informação com o objetivo de tornar a escolha mais fácil e rápida. No dia a dia, nós estamos tomando decisões o tempo inteiro. Se a gente tivesse que passar por tudo isso, seria muito custoso. Eu não decidi se eu devo ligar ou desligar esse monitor que está na minha frente. Imagina passar por tudo isso, né? Essas heurísticas, tem uma heurística que eu gosto muito de falar e que ela é muito presente, é a heurística da disponibilidade. Ela foi estudada pelo Daniel Kahneman, né? A heurística da disponibilidade, basicamente se o cérebro tivesse que voltar toda vez que a gente precisa usar um pouquinho da nossa memória, voltar em todas as partes da nossa, todas as memórias que a gente tem, ele também ficaria sobrecarregado, né? Então o que ele faz é basicamente colocar como prioridade e dar um pouco mais de importância para as memórias que são mais recentes. E isso é muito nítido, infelizmente, quando a gente vê, por exemplo, governos autoritários. A primeira coisa que um governo autoritário, quando ele instaura o poder, o que ele faz é dominar os veículos de mídia, né? Por quê? Porque os veículos de mídia, ele tem total poder sobre a memória recente das pessoas. Então, diante desse cenário, quase que as pessoas, pelo fato da heurística dar mais importância para isso, o governo ele pode fazer o que quiser, ele pode parecer bom, ele pode parecer ruim, pode parecer bonzinho, pode não, dependendo das coisas que ele coloca ali. As heurísticas, elas são processos do nosso cérebro, processos cognitivos e tudo mais. Só que essas heurísticas, elas também possuem desvios, né? Esses desvios, eles são chamados de vieses cognitivos. São erros do nosso cérebro, né? E a gente também estuda vieses cognitivos quando a gente está falando de design ou de criação de produto digital. Só que a gente sempre está falando do lado do usuário. Pensa que quando a gente olha heurística, a gente está olhando heurística para o usuário. Como é que eu vou fazer essa interface melhor? Quando eu estudo vieses, eu quero que meu produto seja mais atrativo. Só que o nosso cérebro também está repleto de vieses o tempo inteiro, né? Um exemplo claro e que ocorre muito, inclusive com a heurística da disponibilidade aplicada a um viés, que é muito comum no mercado de UX, né, no mercado de design. Quem já passou por essa situação? Eu já passei. Eu trabalhava trabalhava no e-commerce no começo da minha carreira, bem pequenininho, e uma vez eu estava lá trabalhando, fazendo meu layout lá, bem voltado para a parte mais visual, bem UI mesmo. Estava fazendo o meu layout e uma pessoa que trabalhava comigo chegou e falou assim, Luiz, cara, a gente precisa mudar uma coisa no aplicativo urgente. Eu falei, o que a gente precisa mudar no aplicativo? Você não sabe, eu estava no metrô agora e aí eu vi uma pessoa usando o nosso site e de vez de colocar o CEP no checkout, ele colocou o CPF no campo que era isso. A gente precisa mudar isso urgente, precisa dar um jeito nisso. E na época, cara, estava começando o começo da minha carreira, eu falei, cara, vamos ver, pelo amor de Deus, então a gente precisa resolver. E esse é um típico caso da heurística da disponibilidade aplicada a um viés, né? Por quê?
ele deu muito mais importância a um fato recente que estava na mente dele e praticamente priorizou aquilo baseado nisso. Só que existem inúmeras pessoas que preencheram o CEP no lugar do CEP. E naquele momento a gente não considerou isso. Isso é um viés cognitivo, né? São erros sistemáticos na tomada de decisão que ocorre quando estamos processando e interpretando informações ao nosso redor. O cérebro, então, com a heurística, tenta facilitar para o processo de decisão não ser fácil, então ele quase que não racionaliza algumas decisões, e essas decisões têm desvios. Esses desvios são chamados de viés cognitivos. Então pensem, nós, como designers, estamos o tempo inteiro tomando decisões. Então nós estamos o tempo todo expostos a isso, a viés cognitivos. Eu gosto bastante do Daniel Kahneman, desculpem se eu não estou pronunciando da maneira correta, tá? Mas como até, inclusive, o Lucas aqui disse, falando, não, e da economia comportamental. Ele cita alguns desses exemplos nesse livro dele, que é o Rápido e Devagar. O Daniel Kahneman é um prêmio Nobel de Economia, um teórico da economia comportamental, e ele estuda muito sobre tomada de decisão, né? E nesse livro, Rápido e Devagar, duas formas de pensar, que eu acho que é uma literatura fundamental para designers que estão iniciando na carreira, e designers de modo geral, né? Designers que tomam decisão, ou seja, todos os designers. E nesse livro, eu gosto desse resumo aqui, que ele coloca que as emoções e intuições têm igual ou maior importância que simples análises gráficas ou numéricas na tomada de decisão. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, que muitas vezes a nossa intuição e as nossas emoções, elas se sobrepõem a análises racionalizadas, né? Análises gráficas e numéricas, quando a gente está tomando uma decisão. E isso é muito perigoso. Nossa intuição ela não deve ser ignorada, principalmente nós como designers, que é um trabalho criativo, onde a gente precisa pensar, estamos conversando muito com os designers, nós não precisamos ignorar nossas intuições. Mas é muito importante que a gente pondere elas com outras informações. Então, se guiar exclusivamente por emoções e intuições, no final das contas, é se guiar por vieses, por coisas cheias de vieses. Nossas intuições, elas estão repletas de viés cognitivos. Então a gente precisa se atentar muito a isso quando estamos trabalhando e criando alguma solução. E eu queria trazer um exemplo disso. O exemplo que eu estou trazendo é de negócios tradicionais. Negócios tradicionais, eles se baseiam muito nessa lógica de tomada de decisão com muita emoção e muita intuição. Eu estou trazendo um exemplo aqui e queria que vocês, junto comigo, a gente pensasse numa jornada de compra no mercado. Então, eu saio de casa, eu vou até o mercado, nesse caso, peguei uma fotinha do Carrefour, depois disso eu pego o meu carrinho, eu escolho os meus produtos e eu faço o meu pagamento, né? Então, imagina você como designer lá, você entrou agora no Carrefour, vai trabalhar no Carrefour, e você tem um desafio. Seu time lá do Carrefour, ele tem um desafio, que é aumentar as vendas do Carrefour. Eu preciso aumentar as vendas do Carrefour. Como é que a gente faz isso? Então, nesse momento, você precisa tomar uma decisão, né? Então, todo aquele processo que eu mostrei anteriormente, ele entra aqui agora. Você vê que precisa tomar uma decisão, você começa a reunir todas as informações. Negócios mais tradicionais possuem pouquíssimas informações, né? Então, eu não sei quem saiu de casa para ir no Carrefour ou não. Eu não sei quantas pessoas entram, quantas pessoas saem. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém com aquele contador na porta do Carrefour quando eu fui. Eu não sei quantos carrinhos são usados. Acho que eu vi... eu não sei quantos carrinhos são usados no meu dia a dia. Não sei se
os carrinhos estão com problema, e aí quando as pessoas vão fazer a compra do mês, né? O brasileiro tem muito da compra do mês. Quando vai fazer a compra do mês, não consegue colocar tudo no carrinho, então deixa de comprar. Eu não sei se as pessoas estão conseguindo andar duas no mesmo corredor. E aí, de repente, duas incomodam, eu não consigo esticar o braço, não consigo chegar lá em cima e eu não compro por conta disso. Então, todas essas informações que são parte da jornada, né, do usuário aqui nesse exemplo, ela está sendo ignorada. O que eu sei é o meu número de vendas. E o que acontece, e o que sempre aconteceu em negócios tradicionais, e inclusive no mercado, é um grande exemplo disso, é que dessa maneira as pessoas se baseiam na intuição e na emoção. Porque tem pouquíssimas informações daquela segunda etapa, lembra do tomar decisão, reunir informações? Ela tem pouquíssima. Então as alternativas que elas vão criar, elas estão muito mais baseadas em experiências passadas, no que ela acha que tem que ser, é o que ela viu. Então, você tem alguns exemplos interessantes, que é, primeiro, eu acho que é porque as pessoas não estão vendo a promoção. Então, você chega no mercado e tem 10 mil tipos diferentes de cartazes com promoção, cada um com um número maior que o outro, né? Então, acho que tem que mostrar mais, tem que deixar mais visual isso aqui. Eu acho que quando as pessoas vêm aqui no mercado, elas vêm com um filho, e aí o filho não gosta de comprar, então por isso que eles compram um pouco, a gente não aumenta nossas vendas. Então o que eu vou fazer? Colocar um palhaço com algodão doce na porta, aí a criança vai com algodão doce comprar, vai ficar feliz. Então, quando a gente tem poucas informações sobre quando a gente vai tomar uma decisão, a nossa tomada de decisão, a nossa decisão ela fica superficial, né? As alternativas que eu escolho, elas estão muito mais baseadas em experiências passadas que estão cheias desses vieses que eu trouxe aqui. E então aqui já é um ponto importante de reflexão, né? O quanto do nosso dia a dia, as decisões, a gente está colhendo as informações que a gente precisa para isso. Sem informações sobre a situação, você tem apenas a sua intuição repleta de vieses. Fundamental na jornada, no trabalho de um designer, recolher o máximo de informações sobre a situação que ele está. Harrison, vou beber só um pouquinho d'água, que eu falei com muita vontade aqui. Se você falar alguma coisa, só vou colocar uma aguinha para mim. Essa introdução foi fantástica, Luiz. E, assim, muito importante essa parte de colhimento, né, do recolhimento das informações, para tornar realmente, na prática, de uma forma totalmente intuitiva, né, todo o trabalho do UX designer. Então, eu achei fantástico. Você disse que no início seria um exemplo esdrúxulo, eu não concordo com isso. Eu achei o exemplo fantástico, que de forma simplificada ele vem para ser aplicado, né, como você deu o exemplo aí do Carrefour, como um exemplo bem claro. E nós temos aqui uma pergunta interessante do Matheus Moura Forte. Como realizar pesquisas e testes de UX quando o produto que você está desenvolvendo é com foco em B2B, B2B, em que os usuários finais são empresas e ter acesso a cada funcionário que de fato utilizam é complicado por não ser trivial e ir até as empresas e acompanhar o uso das ferramentas? Cara, o que eu vou fazer? Eu vou passar por esse conteúdo aqui, e aí acho que é até melhor a sugestão do Marlon ali da gente responder para o final, porque algumas dessas perguntas vão ser respondidas ao longo do conteúdo. E aí eu falo muito exclusivamente de B2B, que é inclusive algo que eu passo hoje, porque eu lidero a parte de B2B do PicPay e eu consigo dar algumas dicas bem interessantes. Harrison, você tem aquele recado que você queria passar? Maravilha. Eu acho que agora é um momento interessante, depois a gente volta e vai com gás. Perfeito. Eu vou continuar aqui então. Bom, pessoal, como que nós chegamos até aqui, né? É importante falar um pouco sobre isso, sobre
a reunião de todas as nossas experiências, né? E deixando de lado todo o excesso, né? E gostaria de comentar um pouco sobre os erros mais comuns de quem quer tornar-se um bom designer, que seria o primeiro grande erro é aprender com professores que são apenas teóricos, né, ou mentores, no caso da Mentorama. O segundo erro, aprender sozinho. O terceiro grande erro, aprender de forma desordenada. O quarto grande erro, acreditar que você precisa de talento e dados iniciais e capacidade de desenhar, né, ter um dom para desenhar. O quinto grande erro é esperar que os primeiros resultados cheguem em anos, né, e não em alguns meses, para ter essa transformação aí profissional. Então, eu acho que com com toda a sua dedicação, né, é claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas existe a possibilidade de você se tornar um UX designer a nível profissional, digamos que júnior aí, em 4 ou 5 meses, né, nesse período. Bom, agora um pouco mais sobre o nosso curso, né, que é o curso direcionado aqui em questão de UX Design. Hoje nós estamos com os professores que vocês estão vendo aqui na tela, que é a Carla, que o próprio Luiz já comentou, e o Tom Rodrigues, né, a Carla da FIAP e o Tom Rodrigues da FJ. E com certeza seria um grande prazer aí ter o Luiz também compondo esse quadro de mentores nosso aqui. Como que é feito todo o nosso treinamento, né? Vocês terão acesso à nossa plataforma, onde o treinamento é feito de forma aí, ou seja, em vídeo, né? Que serão vídeos gravados, onde o aluno ele terá acesso no momento mais confortável para que você possa estar assistindo a sua aula em vários módulos, tendo a sua tarefa de casa, que será corrigida pelos nossos mentores, e posteriormente terá a possibilidade de estar desenvolvendo aí cases para estar adicionando no seu portfólio e um projeto de graduação, que seria um projeto para um cliente real, né? Então, teremos aí alguns detalhes mais e surpresas, como eu falei, para quem ficar até o final, teremos aqui algumas surpresas reservadas para vocês e presentes também, inclusive. Temos aqui um mentor individual, né, onde dentro da nossa plataforma você terá essa possibilidade de inclusive tirar as suas dúvidas de projetos que vocês estejam aí desenvolvendo fora da plataforma, inclusive, né, ou seja, independente da tarefa de casa, você poderá tirar as suas dúvidas, né, e se atualizar. A nossa plataforma também permite aí um serviço de atendimento, né, um suporte, e a comunidade, que também é muito importante você ter acesso e comunicação com todas as pessoas que pensam como você e têm o mesmo objetivo, o mesmo foco, né? Então, eu acho isso super importante. Eu não sei se o Luiz concorda comigo, Luiz. Concordo, cara. Eu acho que você aprende muito na comunidade porque você troca experiência, né? A experiência dos outros é fundamental nessa construção. Exatamente. Então, eu vou pedir para que vocês, pessoal, cliquem aqui na nossa inscrição e não percam essa oportunidade, né, de se inscreverem. Essa inscrição não te obriga a fazer nada, ou seja, não te obriga a comprar o curso. Eu vou explicar o que acontece. Simplesmente você estará garantindo o seu acesso aí para que os nossos especialistas entrem em contato com vocês amanhã. Então você estará garantindo o desconto super especial que nós teremos apenas aqui, né, no nosso webinar.
Então, para vocês que estão participando, vocês terão um desconto super especial, que eu vou falar dessa parte aqui do investimento no final do webinar. Então, aproveitem essa oportunidade, que é uma oportunidade realmente única. Façam a sua inscrição para que os nossos especialistas entrem em contato com vocês e retirem todas as suas dúvidas, né, possam esclarecer as suas dúvidas, falar um pouco mais do conteúdo do nosso curso e tá enviando também para vocês aí a programação do nosso curso, enfim, para bater um papo, né, com o especialista e, enfim, para aquelas pessoas para quem eu entrarei em contato, eu vou entrar em contato com 3 pessoas, então eu vou reservar também especialmente uma surpresa aí, um presente extra para essas pessoas também. Então, cliquem aí no botão, pessoal, e façam a sua inscrição. Aproveitem essa oportunidade, que é uma oportunidade única e especial. Muito bom, galera. Acho que faz total sentido. O Vitor fazendo um trabalho muito legal. Luiz, eu passo a bola para ti agora. A palavra é tua. Muito bom, muito bom. Eu preciso compartilhar aqui com minha tela de novo, né? Ou Por não, já favor. tá. Todo mundo vendo minha tela? Tá rolando? Boa. Maravilha. Legal. Então, recapitulando um pouco de onde a gente estava, deixa eu só voltar aqui. Sem informações sobre a situação, você tem apenas a sua intuição repleta daqueles vieses, né, que vêm dos atalhos do nosso cérebro. Diante disso, alguns teóricos de business, de negócio, né, eles começaram a criar o que eles chamam de um modo de pensamento novo, que é muito herdado da academia, né? A academia ela é muito voltada para você experimentos, dados, tanto qualitativo, muita pesquisa, e esses teóricos começam a desenvolver isso que eles chamam de um modo de pensamento, que data-driven. Esse data-driven, eu odeio termos em inglês quando a gente vai começar a falar sobre isso, mas é assim que comumente é chamado, mas basicamente direcionado por dados. Então, é um modo de pensar, ou eu faço e eu ajo de acordo com o que eu vejo nos dados. Eu sou direcionado por dados. Esse modo, esse mindset, tudo isso que é colocado, não é novo, ele já tem há um tempo. O ponto é que, pela dificuldade de você utilizar em mercados tradicionais, como que eu coloquei o exemplo do Carrefour, você teria que ter pessoas medindo praticamente o tempo inteiro as coisas, as interações que rolam ali, isso é muito custoso e as empresas não se atentavam muito para isso. Então, seus executivos, tudo isso era basicamente quem conduzia com a sua intuição, sua emoção e a sua experiência na tomada de decisão. Com o advento da tecnologia, né? Mas com o mercado digital ganhando força, toda a parte da internet, tudo isso, o mindset data-driven ele começa a avançar muito. Isso porque, e eu gosto até trouxe o exemplo que eu usei no físico e agora a gente vem para o digital. Agora eu tenho muito mais ferramentas para coletar informações sobre meus usuários. A tecnologia, e como vocês sabem, agora a gente inclusive está discutindo no Brasil Lei Geral de Proteção aos Dados. Porque tudo que você está fazendo na internet, o tempo inteiro está gravado, ou em algum banco de dados, ou está sendo gravado pelo próprio Google. Alguém está entendendo o seu comportamento durante o uso dos produtos digitais, né? E tudo isso incentiva muito o mindset data-driven. Ele torna mais fértil a minha tomada de decisão em dados, porque agora eu tenho dado de praticamente tudo, né? E quando a gente começa a falar desses dados no mercado digital, começa a falar já de dados em produtos digitais, a gente começa a entrar com uma nova palavrinha, né? Métricas. Então,
Isso aqui nada mais é do que os comportamentos que eu vejo, as informações que eu tenho, que eu colhi, mensuradas. São basicamente as informações que eu colhi, eu agrupo ela em alguns tipos de métricas e eu começo a mensurar essas coisas. Então, nós temos alguns tipos de métricas. O primeiro tipo, e tem alguns conteúdos específicos na internet só dedicado a isso, métricas em UX ou analytics em UX. Eu peguei alguns exemplos de tipo de métricas que eu acredito que são os mais comuns e os mais importantes, mas o primeiro tipo de métrica, ele é uma métrica que está presente tanto quando a gente fala do digital, quanto quando a gente está falando do físico também, que são os objetivos de negócio, né? A gente costuma falar e trazer os objetivos de negócio muito como as metas. Essas são as metas. Então, cadastros realizados é uma meta. Eu tenho um objetivo. Os objetivos de negócio, eles geralmente são baseados no plano de negócio das empresas, né? Ela quer chegar em algum lugar. Para chegar nesse algum lugar, ela determina quais são as variáveis que vão fazer ela chegar lá. Então, eu quero ser o maior supermercado online, Carrefour definindo. Eu quero ser o maior supermercado online do Brasil. Para isso, eu preciso ter tantos usuários comprando aqui na minha base. Então, eu preciso ter toda semana X cadastros realizados. Isso é um objetivo de negócio. E eu vou acompanhando os objetivos de negócio, o quanto que eu estou conseguindo cumprir de acordo com o meu target, né? De acordo com o meu objetivo. Então, cadastros realizados é um exemplo disso, né? De métricas de objetivos de negócio. Usuários que finalizaram o fluxo de cadastro, nesse caso, são cadastros realizados. Uma outra métrica que ela é até comum em alguns produtos, né? Que são o tal dos usuários engajados. E é muito interessante porque engajado, ele é um termo subjetivo, né? O que é estar engajado, e principalmente no meu produto? Então, como um objetivo de negócio, o negócio também precisa definir o que significa engajado. No caso do Carrefour, pode ser usuários que fizeram mais de uma compra nos últimos 30 dias. Então, se ele está comprando mais de uma vez a cada mês aqui no Carrefour, eu considero esse cara engajado, eu acho que esse é o tipo de usuário que eu quero ter na minha plataforma. E o objetivo de negócio é eu quero X% da minha base engajada, ou seja, uma porcentagem de todos os meus cadastrados precisa estar transacionando mais de uma vez num período de 30 dias. Um terceiro exemplo que eu trouxe aqui, que também não deixa de ser um objetivo de negócio, é um índice de eficiência de busca. Então, imagina que o Carrefour ele tem a sua busca ali, né, para você conseguir buscar o produto que você quer, e você quer que essa busca seja muito eficiente, ela é muito importante para o seu negócio. Então, você tem como um objetivo X% das buscas com mais de tantos itens no resultado. Isso eu considero para mim uma busca boa e esse é o objetivo que eu tenho. Quero ter uma busca eficiente. Legal. Esse é uma métrica talvez das mais comuns, né? Que são as chamadas metas. Elas estão inclusive nos negócios tradicionais ali. Quando você fala de como aumentar a minha venda também é um objetivo de negócio. Um outro tipo de métrica que a gente tem são os desempenho da aplicação, né? E esse começa a gente falar mesmo de digital. E esse é muito importante. Porque no final das contas, quando a gente está falando de digital, está falando de produtos digitais, a gente está falando de softwares. E o desempenho na aplicação, ele é basicamente você conseguir entender como está a saúde do seu software, né? Como que ele está performando, como que ele está reagindo às interações e às forças que estão nele ali, a quantidade de usuários e tudo isso. Um exemplo muito importante para designers de métricas de desempenho de aplicação é o page load. Você tem o Google Page Speed, né? Que é uma ferramenta do Google que ela mede o tempo de carregamento da sua página.
já existem vários estudos, né, principalmente depois do celular, onde os acessos às páginas eles são muito mais via celular, e com a internet não é tão boa. Você precisa ter sempre uma página leve, porque se você tiver uma página que demora muito para carregar, a chance desse usuário sair antes da página carregar é muito grande, né? Então, o page load é um exemplo de desempenho de aplicação. Mas a gente tem outros exemplos que também são tão importantes quanto. Service status. Muitos sites, eu não sei aqui quem usa, quem já está na área, mas tem o Hotjar, que depois a gente vai falar um pouquinho dele, mas Hotjar é uma ferramenta que você consegue ver o usuário utilizando, tem mapa de calor do seu site e tudo mais. E ali no Hotjar eu sempre acesso, tem uma página que se chama status.hotjar.com. Ali ele tem todos os serviços, ou seja, todos os softwares dele ali, né? Todos os serviços e como que está o desempenho dele, se caiu, se não caiu, se não, se teve alguma intermitência durante um período. E isso é muito importante, porque o serviço do serviço digital, o produto digital, depende desse software estar funcionando plenamente todo o período. Se no Carrefour o serviço, a API de checkout, de pagamento cair, ninguém vai transacionar. Então, essas métricas elas são muito importantes de ser acompanhadas e elas influenciam diretamente a experiência do usuário. Ela está diretamente ligada à experiência do usuário. Se você tem uma página no seu aplicativo que ela demora, seu cadastro demora muito para carregar, cara, tu está impactando a experiência dos usuários. Ou você está carregando, está consumindo muito da internet dele, ou ele vai ter que esperar muito mais para conseguir realizar aquele serviço. Então, isso é importante de você olhar. Um outro, que esse talvez para mim é o mais comum depois do page load, são falhas na aplicação. Quem trabalhou ou trabalha com aplicativos, desenvolvimento mobile mesmo, as próprias lojas, tanto Apple quanto a Play Store, elas dão esse índice, né, de erros no sistema. Quantas vezes o app crashou, né, fechou, não deu para o usuário utilizar. Ele é muito importante também. Então, são falhas nos aplicativos. Um outro tipo de métrica, também muito importante, e aí aqui vocês já começam a ver, quando a gente está trazendo aquele exemplo do físico, né, cheio de vieses, porque a tomada de decisão ainda é muito carregada nas intuições, nas emoções, o foco ele fica em coisas superficiais, como o visual. É só no visual da coisa, é o cartaz, é o produto. Já quando a gente está falando daqui, a gente já está falando um pouco mais sobre a experiência do usuário, né? Então, o desempenho da aplicação já é importante porque impacta a experiência do usuário. A gente começa a analisar, e aqui a gente tem muito mais informações, sobre o perfil do usuário também, né? No Carrefour, cara, ele às vezes pede meu CPF, eu posso informar sim ou não, se eu quiser, no Carrefour físico, só que se eu não quiser, ele não sabe absolutamente nada sobre mim. Ele não sabe qual é a minha idade, ele não sabe qual é o meu nome, ele não sabe se eu vou primeiro no Carrefour aqui de onde eu moro, ou e depois eu vou em outro bairro. Ele tem pouquíssimas informações também sobre isso. Então, até a tomada de decisão sobre aumentar vendas, ele não consegue utilizar esse tipo de dado. Então, dados de perfis do usuário, que são os mais comuns. Então, você tem os dados demográficos, você tem o nome, você tem a idade, você consegue saber onde a pessoa mora, você consegue, dependendo do lugar, saber se tem outras pessoas na casa dela, se não tem, aqui você consegue ter muito mais riqueza. E é interessante que aqui a gente consegue olhar quase que o indivíduo, né? Você consegue saber quem é aquela pessoa específica. A Aline comentou aí sobre mapeamento de persona. Sim, o mapeamento de persona utiliza muito dessas métricas aqui também. Novos usuários também é uma característica do perfil do usuário, né? Então, eu acabei de entrar, meu perfil é que eu sou novo, não necessariamente. E vários insights e pesquisas podem ser feitos através disso. Então, qual é a sua percepção sobre esse produto? Você conseguiu utilizar esse produto ou não? São coisas que a gente pode entender, se está fácil, se não, qual é a curva de aprendizado, como que tem sido a utilização do produto, e dados geográficos que também são de fundamental importância. Então,
O Carrefour, ele sabe que eu compro, quando eu vou lá fisicamente, ele sabe que eu compro ali naquele Carrefour, mas depois para onde que eu vou, se eu vou para outro estado ou se eu vou para a rua do lado, ele não sabe. Já o Carrefour Online, que foi o exemplo que eu trouxe, ele sabe exatamente onde vai ser entregue, se foi entregue em mais de um endereço diferente. Então, aqui, perceba que eu começo a ter muito mais informação sobre a decisão, né? Um outro tipo de métrica, e talvez esse que a gente pode desdobrar de diversas maneiras, e é muito importante que o UX-designer também entenda bem sobre isso, que é o comportamento de uso. Então, o comportamento de uso tem um que é o mais clássico, né, que são os funis. Então, diferente do, e eu gostei, e essa imagem ela justamente vem para contrastar com aquela que eu trouxe no começo, onde ali eu não sei praticamente nada, né? Eu sei o número de vendas. Aqui eu já sei exatamente qual foi a página que esse usuário entrou e qual o caminho que ele percorreu, e eu defino como que estão os drops, né? Como estão as quedas nessas etapas. Então eu sei que 100% entrou na home, deles 80% escolheu um produto, só 30% foi até o carrinho e colocou o CEP, e só 10% pagou, né? Foi para a etapa de checkout e terminou. Então aqui, olhando já de cara, se eu pudesse falar, pô, a gente tem um drop de 80 para 30 da segunda para a terceira etapa. Qualquer problema que eu resolva aqui e aumente isso de 80 para 50 é um ganho muito grande, né? A gente ganha muito e, consequentemente, a gente vai ter mais pessoas chegando até o final. Então, alguns exemplos de dados de comportamento de uso, funis, um dado de comportamento de uso, que eu acabei de mostrar. Mapa de calor é um dado de comportamento de uso também, né? E o tempo de navegação, quanto tempo essas pessoas estão passando, né, no seu site. Então, ele está usando o seu produto. Isso, em alguns produtos, isso é fundamental. Muito bem. Diante disso, e eu queria trazer bastante um filme que eu adoro, que chama O Homem que Viu o Infinito. Eu não sei quantos de vocês já viram esse filme, mas ele é muito interessante. Ele conta a história de um físico, o Ramanujan. Eu guardei muito bem. Ele realmente existiu, é uma história baseada em fatos reais. E o Ramanujan, ele nasceu num lugar muito pobre na Índia. E esse lugar, cara, ele não tinha nem onde escrever. Tanto que aqui nessa parte do filme ele escreve no chão as fórmulas. E ele é uma daquelas pessoas outliers, assim, fora da curva. Ele nasceu em um lugar super pobre com pouquíssimas condições, e ele depois descobriu e resolveu problemas matemáticos que serviram para usar, para estudar buracos negros, para você ter ideia. Então, tem um momento desse filme que eu gosto muito, que ele tá com a namorada dele, eles estão numa praia, né? E aí, nessa praia, ela não entende muito o que ele faz, porque realmente naquilo ali ninguém entendia o que ele fazia. É como se ele falasse outra língua, inclusive, com eles. E a namorada dele pergunta assim: cara, mas eu não consigo entender o que você faz, me explica, por favor. E ele fala: olha, eu também não consigo te explicar de forma muito simples, até porque o cara estudava coisas que depois serviram para o buraco negro, não é simples de explicar. Mas ele tentou fazer isso para a namorada dele. O que ele pegou um punhado, eles estavam na praia, ele pegou um punhado de areia na mão e ele falou assim: olha, basicamente, se a gente pudesse pegar um microscópio e olhar cada grão de areia desse aqui, ou inclusive cada partícula do universo, a gente veria que existe padrão em tudo. Existe padrão em tudo. E essa colocação, ela é muito importante. Porque quando a gente está falando já de um mindset data-driven, que tem muito mais informação, ou seja, tira um pouco daquela sua intuição e emoção na tomada de decisão. O mindset data-driven, ele é baseado nisso, em você conseguir entender padrões. Ou seja, quando eu vejo lá 30% das pessoas, 80%, 50% das pessoas estão saindo nessa etapa do meu funil, como eu coloquei, né? Ali você tem um padrão. A maioria das pessoas está saindo nessa etapa.
eu já não fico mais na intuição de, eu acho que eu devo atacar essa etapa do funil. Não, eu reconheci padrões. E as personas, como a Aline colocou aqui no chat, ela também é uma forma de reconhecer padrões. Um pouco mais qualitativa, com um pouco mais de insumos, mas no final das contas, isso aqui, inclusive, é o que direciona machine learning, inteligência artificial. Eu reconheço padrões e crio máquinas baseadas nesses padrões que vão seguir para vão fazer determinadas coisas baseadas nesses padrões que eu identifiquei. Então, nós, quando tomamos decisões, e aqui eu não sei quem estava, todos estavam aqui no começo, mas para quem não chegou, deu o exemplo da heurística de disponibilidade, né? O exemplo do meu amigo lá que chegou e falou para eu mudar uma coisa porque viu alguém no metrô fazendo uma coisa errada na interface que eu tinha criado. Eu elimino isso quando eu começo a reconhecer os padrões. Isso deixa de ser subjetivo e passa a ser objetivo. E aí, diante disso, onde eu tenho os padrões, eu sei as métricas, né? Eu tenho as métricas como eu passei. Como que eu faço para aumentar as vendas, né, do meu e-commerce agora? Agora com muito mais informação. E o ponto é que existem várias formas. Várias das métricas que eu trouxe ali poderiam ser analisadas para saber como que eu posso aumentar minhas vendas. A minha decisão, ela não ficaria mais só na minha intuição e na emoção. Mas acho que o grande ganho do Data Driven, ele é um ganho para o design, de modo geral. Você percebe que antigamente o foco era no visual. Eu quero coisas bonitas, eu quero cartaz, eu quero tudo isso. A partir do momento que a gente começa a olhar um pouco mais para dados e tomar as nossas decisões baseadas nisso, a gente tem um foco muito maior na experiência do usuário. Aquelas métricas que eu mostrei, elas mostram como está a experiência do usuário nesse período. Então, o dado, ele é muito importante para nossas tomadas de decisões e eles influenciam diretamente a nossa tomada de decisão baseada no usuário. Mas nem tudo são flores, né? Tudo isso que eu mostrei agora, as métricas quantitativas, elas mostram o que está acontecendo. Então, eu sei que X% dos usuários dropam na etapa de e-mail. Mas elas não mostram por que isso está acontecendo. E, eventualmente, eles podem não estar colocando o e-mail porque eles estão se sentindo inseguros. O site parece meio clandestino aqui, não parece muito Carrefour, não. Carrefour é mais branco, aqui tem muito amarelo. Pode ser isso. E os dados quantitativos não nos trazem isso. Eles nos trazem o que está acontecendo. Eles não trazem o porquê que isso aqui está acontecendo. Então, nós como designers temos como obrigação olhar os dados qualitativos, ou seja, entender o porquê que aquelas coisas estão acontecendo, né? É muito importante que eu me baseie no o que está acontecendo, eu reconhecer padrões da maneira. Depois que eu reconheci os padrões, ou seja, vi que o drop está naquela parte, com esse tipo de usuário, usuários novos dropam na página 2. Beleza, entendi o que está acontecendo. Agora eu preciso entender o porquê isso está acontecendo. E, no final das contas, galera, não tem muito para onde fugir. A gente precisa pesquisar. A gente precisa conversar com o usuário. E isso também é um mindset data-driven, tá? Aqui a gente também está seguindo por dados. Então, eu me guio por dados de comportamento de uso quando eu entendo o que está acontecendo, reconhecendo padrões de métricas, e eu junto o porquê está acontecendo, entrevistando o meu usuário, conversando com o meu usuário, fazendo uma entrevista para entender por que e o que motivou aquele usuário de fato. Beleza? O ponto aqui é que, se você não tiver bom senso e empatia, no final das contas, você é apenas uma pessoa com dados. Essa é uma frase muito legal de alguns amigos meus e que eu gosto muito delas, porque os dados em si não significam muita coisa se você não entende o porquê, se você não entende o que está acontecendo ali. E aí vem o grande X da questão, e para mim, o grande problema
do mindset data-driven. Ele é muito importante, ele ajuda muito na tomada de decisão, e eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês. Vocês precisam, nós como designers, precisamos refletir como nós tomamos decisões. Não pode ser só na nossa intuição, mas também focar todas as nossas forças em analisar os dados da minha solução. Eu costumo falar que o foco na solução joga contra a inovação. Pense a seguinte situação. Eu trabalho no Carrefour e eu, como UX designer, estou seguindo todo o processo como manda o processo. Eu estou olhando os dados para não me carregar de intuição e vieses. Eu estou olhando os dados quantitativos para entender os padrões, né, e conseguir aprofundar. Eu estou fazendo pesquisa, entendendo por que os usuários estão dropando na etapa 2 ou na etapa 3. E estou resolvendo. Vou lá, intero, troco o label do campo e isso otimiza mais 10% do meu funil e agora eu vou para o outro. E dessa maneira a gente começa a focar muito na nossa solução. A nossa solução, então eu vou fazer o melhor funil que existe da história. Vou focar na solução. O ponto, que é o maior problema de tudo isso, é que quando eu foco exclusivamente na minha solução, eu deixo de entender as necessidades e os problemas que motivaram o meu usuário a chegar na solução atual. Um ponto, e eu gosto muito desse exemplo que eu coloquei aqui agora, eu acho muito interessante isso, porque eu trabalhando no time de checkout lá, eu vou tentar fazer o melhor checkout, eu vou tentar otimizar, olhar todos os dados para aquela conversão ficar perfeita. Só que quando eu vou, e eu não sei você, Harrison, mas eu sou assim, quando eu vou no mercado, cara, a real é que eu não quero comprar coisas. No final das contas, eu quero comer, né? A necessidade que eu tenho por trás eu quero comer, ou eu quero lavar minha roupa. Essa é a minha necessidade. Eu quero andar limpo e eu quero lavar minha roupa. O mercado, ele é um passo para isso, porque aí eu preciso ir lá ou comprar minha comida, ou eu vou lá e compro o sabão em pó. Mas ele é um passo para eu chegar lá. O que realmente é o problema e o que me motiva a chegar lá é o que tem que ser analisado. Se eu olho a minha solução atual, ou seja, eu olho o que eu ofereço para ele, e eu começo a entender o problema que motivou ele a chegar até lá, no caso do Carrefour, a solução pode ser um checkout mais rápido, pode ser. Mas ela também pode ser, dado que eu quero lavar minha roupa, pode ser mandar alguém em casa para lavar minha roupa. Pode ser um serviço de lavagem de roupa. Ele também soluciona o meu problema, né? E é o trabalho do designer conseguir explorar o máximo de possibilidades daquele problema que eu estou resolvendo para o usuário. Então, se eu quero comer, será que precisa ser mesmo eu ir lá e escolher todos? Por que ele já não pode mandar o cardápio meio pronto, onde eu tenho todos os ingredientes, é só eu botar na minha panela e conseguir fazer? Percebe que quando a gente consegue entender o problema, a gente abre o nosso leque? E o Amazon Dash Button é um exemplo disso. No final das contas, eu quero só o sabão aqui em casa. Eu não quero o melhor checkout da Amazon. Eu quero meu sabão aqui em casa, eu aperto um botão e o sabão em pó chega na minha casa. Uma ferramenta, uma metodologia muito importante, que eu acho que os designers precisam olhar um pouco mais, é o Job to be Done. E o Job to be Done, ele trabalha justamente nisso. Você entender que qual é o job do usuário quando ele chega lá. Eu não quero não quero ir no mercado, isso não é meu job. Meu job é comer. É isso que eu quero comer bem, quero comer fruta boa. Esse é o meu job. E o Job to be Done, ele vai trabalhando um pouco disso. Existe um amigo meu, muito bom, que estudou isso muito a fundo. Ele tem uma série de artigos no Medium explicando a metodologia do Job to be Done com algumas outras metodologias que ajudam a gente a conduzir esse tipo de pesquisa no dia a dia. Ele chama Renato Cagliari. O Renato Cagliari tem conteúdos muito interessantes sobre isso. Eu acho que vale super a pena se debruçar e entender um pouquinho mais sobre Job to be Done. Cali é foda, exatamente. Por isso, eu acredito muito que a gente tem que refletir sobre como a gente está tomando decisão. O quanto a gente está
enviesado, o quanto a gente está se deixando tomar só pela nossa intuição, está considerando poucas evidências que a gente tem, colhendo poucas informações. E isso não passa por agora me direcionar e olhar só para dados. Porque no momento em que você olha só para dados e não considera os outros aspectos, você olha só os dados de uso do produto, isso se torna muito perigoso para você. Porque você ignora os problemas e as oportunidades que você tem para o negócio. Então, não se direcione por dados, mas se informe por dados. O papel dos dados para um UX designer é conseguir tirar esses vieses da nossa cabeça. É conseguir que a nossa intuição trabalhe da maneira que precisa, não cheia de erros sistemáticos que o nosso cérebro tem. Então, se informe, use os dados como fonte de informação para que você tome as decisões que precisa tomar. Esse é o mindset Data Informed. E aí, já chegando quase que para o final, né? Eu gostaria de trazer essa frase para vocês, que eu acho que ela reflete bastante do meu pensamento. Reflita sempre sobre o seu processo de tomada de decisão. Junte sua intuição e dados. E assim, você caminhará para um design realmente centrado em criação de valor para o usuário, e não só de otimização de funil. Valeu, galera. Obrigadão. Maravilha. Bravo. Super. Muito bem, pessoal. Quem gostou, quem está gostando aí, por favor, coloque o número 1. Número 1 para todos aqui que gostaram, que estão gostando da nossa palestra fantástica do mestre Luiz Parússolo. Pode chamar Maravilha. de Luizinho também, não ligo não, viu? Luizinho. Isso mesmo. Vamos ao QA. Perguntas e respostas. Por favor. É a hora da verdade, é isso. Vamos lá, pessoal. Bom, pergunta do Matheus. Como pergunta sobre B2B. Isso, exatamente. Vamos lá. Vou ler de novo aqui, só para a gente tiver contextualizado, né? Como realizar pesquisas e testes de UX quando o produto que você está desenvolvendo é com foco em B2B, em que usuários finais são empresas e ter acesso a cada funcionário que de fato utilizam é complicado, por não ser trivial ir até a empresa e acompanhar o uso das ferramentas. Isso é muito interessante, né? Primeiro que o mercado B2B, ele é diferente de B2C, a gente não pode tratar da mesma maneira. Inclusive, algumas pessoas tentam traçar um pouco de persona, de B2B e tudo mais, e eu acho isso muito complicado. É importante entender que o B2B, ele é o PJ, né? Vamos trocar aí português, pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela tem alguns componentes, né? Ela não é como uma pessoa, que é sou eu aqui, é isso. Você me olha meus comportamentos e é isso. A pessoa física, ela tem diversos componentes. Então, você tem um sócio, você pode ter mais de um sócio. Isso é um componente importante que você precisa entender. Você tem a pessoa do financeiro, que de repente é quem utiliza a sua ferramenta, ou pode ser a pessoa da operação. Você tem o cliente dele também, que pode ser que interaja com a sua ferramenta ou não. Você tem o ramo que ele atua. Todas essas informações, elas são muito importantes. E você precisa, muitas vezes, fatiar a sua pesquisa para entender cada um desses componentes. Entender todos ao mesmo tempo sempre vai ser muito complicado. Então, eu quero entender a parte que utiliza a parte operacional do meu software. Beleza. Software online, o que você precisa para isso? Você consegue fazer por um Google Meet e fazer um teste de usabilidade moderado para você ver como é que está utilizando. Preciso fazer uma entrevista? Posso subir no meu software ali um Hotjar perguntando quem pode participar dessa entrevista. Mas o principal, reunir quem são esses componentes e métricas. Entender quem são os usuários que
tem um comportamento padrão ali. E aí você vai direto nesse cara, entendeu? Maravilha. Bom, próxima pergunta. E o checkout é um problema de quem? Do usuário ou da empresa? Eu acho que você respondeu essa pergunta no decorrer aqui, mas vamos lá, Luizinho, por Vamos favor. lá. Cara, no exemplo que eu trouxe, o checkout é um problema da empresa, né? Não tem Exatamente. como fugir disso. O que eu quis trazer muito você precisa basear, sempre otimizar o seu produto, mas como designer você não pode só se apegar ao seu produto. É importante que você olhe coisas para frente também, outras possibilidades, que estejam atreladas ao problema que você está resolvendo e não à solução que você trabalha. Então, checkout, sem dúvidas, é um problema da empresa, do produto. Né? Perfeito. Aqui está sem áudio. Bom. Tem mais aí, não? Tem mais aqui, tem mais aqui. Mas e dados atitudinais não são importantes também? Claro, Atitudinais. Com certeza, com certeza. A gente tem aquela matrizinha, né? Dados comportamentais, você tem atitudinais, e eles são muito importantes, e você deve considerá-los também no seu processo no seu processo de construção da sua solução, né? Não podemos ignorar. É importante entender qual é o momento de fazer a pesquisa para entender algumas coisas mais atitudinais, né? Existem momentos que você precisa entender um pouco mais da percepção, e outros momentos que você precisa entender um pouco mais da atitude. Então, acho que o principal aqui é a gente entender o momento de fazer, mas esses dados são muito importantes. Perfeito, maravilha. Sou aluno da Mentorama e estou gostando muito das aulas. Aí... Maravilha. Muito obrigado, Obrigado. Vinícius.